Olá a todos os nossos clientes, familiares. Hoje a gente está gravando um especial com muito afeto, com muito amor para todas as mães, tentando responder algumas perguntas que nós recebemos e fazendo algumas sugestões sobre como lidar com a dependência de substância com os seus filhos, né? Então esse é um especial de Dia das Mães. Nós vamos falar a respeito da relação das mães e dos filhos e, por consequência, também um pouco do pai. Oi, mãe, né? Parabéns pelo seu dia nesse domingo, né? A gente trabalha com as mães dos nossos pacientes, né? E a gente quer passar um pouco da nossa experiência, que a gente tem se relacionado com as mães, né? E nós temos um tratamento para todos os familiares. E as dúvidas mais frequentes, como proceder pós-tratamento. Então a gente vai tentar clarear um pouco mais para vocês aí sobre o que é ter um dependente químico em casa, tá bom? Olha, o primeiro aspecto que eu queria dizer para as mães, né, que ainda não estão enfrentando esse problema, que a gente espera que nunca tenham que enfrentar, é tentar detectar nos seus filhos quando no ensino fundamental, lá na escolinha ou até antes, eles têm problemas de serem hiperativos, crianças difíceis, que se movimentam demais, que escalam demais, sobem mesa, cadeira, que se acidentam demais, que vem muita cartinha do professor reclamando. Então essas crianças, elas precisam passar por uma avaliação para ver se elas não têm algum problema que futuramente pode induzir ao uso de drogas, como um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno opositor desafiador, até mesmo existem crianças bipolares, né? Então, se você tem um filho com essas condições que eu acabei de descrever, procurar uma avaliação já com o psiquiatra da infância. Existem psiquiatras especialistas, chamam psiquiatria infantil ou psiquiatra da infância, que avaliam essas crianças, porque o tratamento dessas crianças na idade escolar vai evitar com que eles tenham problemas futuros com drogas. Qual que é a relação entre as drogas e esse tipo de problema? Vocês podem ver num podcast que tem aí no nosso site, na nossa página do Facebook, sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As mães que já conhecem podcast sabem como funciona, aquelas que já não conhecem, que é uma coisa mais ou menos novidade aí na mídia, então pede para alguém estar abrindo o nosso arquivo aí do podcast, não é, Rotildo? Isso. E essa atenção na prevenção, né, é muito importante, né, porque já dá para você poder perceber a autoestima ou a baixa estima do seu filho, né, em cima das companhias, em cima da necessidade de ser o mais engraçado, né, o mais peralta. Então, tem vários indicadores que na infância você já pode perceber o que você precisa de melhor fazer com seu filho. A gente precisa parar com essa cultura, né, de que psiquiatria, de que psicólogo é coisa para louco. Isso não é verdade, tá? Todo mundo hoje tem algum distúrbio, tá? Mesmo que simples que seja. A gente não está vendo aí muita gente sofrendo hoje, adolescentes com depressão, né? Por estar sobrecarregado de estudo, por estar sob pressão de notas, de professores, de conclusão de curso, de que faculdade fazer, que continuidade vai dar na sua vida, né? Então, se nossos filhos já tiver um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, terapêutico, sabe, com uma relação melhor com ele mesmo, quanto mais ele se conhecer, quanto mais ele se experimentar, mais bem resolvido ele vai se tornar. Sabe, acabou essa história de que isso é para pessoas débeis mentais. Não vamos esperar ficar débil mental, mas vamos poder prevenir, vamos poder cuidar de uma situação antes de que ela se instale na sua vida. Não é isso, Fábio? É verdade, né?
O Alexandre falou de adolescente e criança estressado por excesso de tarefa. Então, muita gente acha que criar bem um filho é levar no judô, na natação, na aula de reforço de matemática e colocam acabando tarefas demais para a criança, né? E gerando alterações no psiquismo. Mas na dependência química, o inverso, na dependência de substância, também é muito perigoso, é dar liberdade demais para a criança e adolescente. A criança e o adolescente, eles precisam de um limite, eles necessitam que a gente eduque, diga não deixe, né? Apesar de hoje em dia isso não parecer muito democrático, politicamente incorreto, a verdade é que até no fundo, a criança e o adolescente, eles apreciam quando eles recebem um limite, né? Eu recomendo que vocês procurem o livro Adolescentes, Limites na Medida Certa, do meu ex-professor, que já não está entre nós, Issami Tiba, Issami com C cedilha. Você encontra na estante virtual, porque eu acho que ele já está fora de catálogo, ou talvez você ainda ache nas livrarias, né? Para aprender como dar limite para os adolescentes, para a criança, com um expert, que nem era o professor Tiba, que tive o prazer de ser aluno dele no SED Sapiência, quando fiz minha formação em psicoterapia. Senão eles vão se tornar... A mãe acaba fazendo de tudo e acaba começando a tapar o sol com a peneira, com o filho, e acaba adoecendo junto com o filho quando começa o uso da droga, por essa permissividade excessiva, e cai na codependência, que a gente tem muita pergunta aqui sobre a codependência, o fenômeno da codependência. A frustração, né, Fábio? Os pais, né? Nós pais, nós não queremos que passe por frustração as nossas crianças, os nossos adolescentes. A frustração é uma maneira de eu elaborar como criar um bem-estar, né? Porque é só em cima das dificuldades que a gente cresce, né? Então, o dizer não para o filho, sabe, fazer com que ele aprenda a fazer diferente do que ele queria fazer, sabe, dar uma forma dele elaborar novas situações para ele poder se dar bem na vida. E é assim que você chegou onde você chegou, seu marido está onde está, é em cima das frustrações. Não é em cima só das coisas boas e das coisas fáceis que veio. O quanto você teve que estudar para poder ser essa pessoa bem-sucedida? O quanto você teve que trabalhar para conquistar o que você tem hoje? Tá? Então, o próprio trabalho pode ser uma frustração, mas tem a recompensa final, né? Quando a gente faz, mesmo até quando a gente faz o que ama, né? Nem tudo que eu faço, eu tô cheio de boa vontade para fazer. Tem algumas coisas do meu serviço que eu não queria resolver, que eu não queria cuidar. Mas se eu não cuidar, não tem quem cuida, né? Então eu tenho que aprender, tenho que estar sempre aprendendo a passar pelas dificuldades, né? A vencer os obstáculos da vida. E assim é com seus filhos também. Quando a gente fala de mãe, normalmente, quando a gente fala de mãe e de vó, ainda mais nessa data especial que a gente está comemorando hoje, do Dia das Mães, a gente está falando de criança e da adolescente, né? Realmente colocar limite para criança e adolescente muitas vezes é difícil. A criança e o adolescente normal, eles podem interpor resistência, quer dizer, não aceitar aquele limite. Eles testam muito os pais e as mães para ver até onde eles podem ir e não ir. Então é importante ter limites claros quando você coloca. E por que eu estou falando de limite e independência de substância? Por exemplo, a adolescente está confraternizando, está frequentando, está se envolvendo em locais onde tem uso de droga, né? Em se tratando de menor de idade, sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, para evitar problemas futuros, não pode ir em tal local, não pode andar na companhia de fulano ou de fulana, né? A gente tem todo respeito por os que estão tendo problema, né? Você pode ser até mãe de um que tenha problema, mas a verdade é que antes de começar a
criança ou adolescente tem que obter a droga de alguém. Então a gente tem que estar muito atento, eles não vão aceitar o limite porque o pessoal que utiliza a droga é mais charmoso, é mais ativo, é mais rebelde, tem tudo que o adolescente gosta, mas hoje em dia a gente está vendo drogas mais pesadas, com mais facilidade de compra, com um nível de sequela grave, um poder de dependência muito maior. Então os pais têm que aprender a dar limite, que é pai não é amigo no sentido pelo menos educacional, né? O pai e a mãe têm que ser às vezes e chato, é isso que vai diferenciar o pai de um vizinho ou de um amigo qualquer. Hoje eu estava conversando com o Alexandre, antes de a gente começar esse nosso videocast aqui, sobre os pais estarem muito ausentes normalmente, né, Alexandre? Hoje pela necessidade, né, e para a gente possa viver melhor, tanto o pai quanto a mãe tem que sair para a rua, tem que trabalhar, né? Agora, isso faz com que a gente se torne fraco, né? Pela ausência, a gente quer suprir dando presentes, não dizendo não, mesmo quando a gente sabe que tem que falar, né? A gente se torna mais permissivo, né? É como se hoje nós tivéssemos medo do nosso filho não nos amar, né? Do mesmo tanto que eu o amo. Eu trabalho, luto tanto por amor a ele, mas ao mesmo tempo eu tenho medo dessa minha ausência, dessa minha falta de presença, fazer com que ele não me ame. Isso é impossível, sabe? Quando a gente fala de pai, mãe, vô, avó, a gente sempre fala com o maior carinho, né? Agora, criar um filho é fazer com que ele seja a pessoa certa para ele, não para mim. Cada um tem o seu destino, cada um tem o seu caminho a ser seguido. Até um determinado momento da vida, a gente tem que preparar eles para a vida deles, não para a minha vida. Porque eles vão se lançar, eles vão sair de casa, eles vão casar, eles vão trabalhar, eles vão criar asa, né? E você não vai estar por perto. E aí? Né? Então a gente impede com que os nossos filhos tenham responsabilidade. A gente impede com que os nossos filhos vençam as suas dificuldades. Isso não é legal. Aí é onde tem tanta droga, onde tem a dependência química se instala. Olha, em termos assim de psiquiatria, de psicologia profunda, né? Uma criança, um adolescente saudável, né? Ele precisa ter uma figura de pai e uma figura de mãe importantes para ele. Não importa se você é uma mãe solteira que não tem filho, então ele vai ter uma figura masculina, o teu filho, quer esteja fora de moda ou não. Mesmo num casal, né, homossexual, a criança vai projetar o matriarcal em uma figura e o patriarcal em outra. Então, a criança precisa ter esses dois papéis, né? Isso não tem nada a ver com sexismo. A gente não está falando de sexismo aqui. Então, precisa ter o papel estruturante, disciplinador, tem que ter o papel do afeto e não pode ter exagero em nenhum dos lados. A gente nota que a gente trabalha bastante com pacientes que precisam do internamento, que muitos pais ausentes, né? Muitos pais ausentes. Então tem que estar bem atento a isso. A criança normalmente ela elege uma figura paterna, não é? Ela escolhe alguém, pode ser até um professor, mas tem que ter. E essa ausência, né, mesmo por necessidade, mas o tempinho que você tiver, que você tenha qualidade, sabe? Que você tenha qualidade nesse tempo junto com seu filho, né? Falar de vida, falar de Deus, falar de algumas coisas, porque religião, por exemplo, a pessoa que tem religião, ela não usa droga. Não tem nenhum evangélico ou católico fervoroso que frequenta, que faz, que usa droga. Todos os meninos que chegam para poder internar, a mãe fala, nós somos evangélico. Evangélico de verdade, que vive o evangelho, não usa droga. Então, peraí. Tá? Você pode ser evangélico, evangelho, você pode ser, mas seu filho
Não, porque não cabe, né? Levar uma vida com Deus usando droga. Então é incongruente essa situação, né? Eu pergunto aqui para eles, você ama seu pai? Você ama sua mãe? Ah, eu amo meu pai. Ah, sim, eu amo a minha mãe. Filho que ama pai e mãe não usa droga. Tá? Então eles estão doentes, é a doença do sentimento, é a doença da emoção. E isso instala na família. Famílias fracas produzem pessoas fracas. Tá? Então vamos prestar atenção, porque essa é uma doença de um contexto familiar. O filho é dependente químico e a família é codependente. Né? E para tratar essa codependência, tá? Muitas das vezes entra a parte psiquiátrica. Né, Fábio? Olha, por fim, eu queria dar um conselho de coração a todos os pais e mães, que é a respeito da permissividade. A gente tem que ver que a gente está falando de criança e adolescente, porque hoje é o Dia das Mães, então o nosso enfoque é na criação, estamos cobrando aqui o papel dos pais, né? Assim, a pior ideia que um pai e uma mãe podem ter, vocês podem ter uma visão aberta a respeito de drogas, aceitarem, mas assim, é usarem droga na companhia ou álcool dos filhos. Eu, como psiquiatra com 35 anos de exercício da psiquiatria diariamente, sem interrupção, eu nunca vi uma criança ou adolescente que no fundo, apreciasse ver o pai ou a mãe usando álcool e droga. Apesar de alguns adolescentes quererem que o pai fume um baseado, que acalma, no fundo eles não querem isso de você. Eles não querem que você, vendo você, use a droga na frente deles. E assim, quando o pai e a mãe usam a droga na presença dos filhos, significa que pode tudo. Significa que não tem mais limite para nada, que tudo pode acontecer. E isso, para uma personalidade em formação, uma personalidade que vai ter que enfrentar esse mundo difícil que a gente vê nas mídias hoje em dia, né? É péssimo. Então, nunca faça isso. Mesmo que você tenha suas convicções, você tenha suas ideias, que você nunca tenha tido problema com droga ou com álcool, não seja permissivo em casa. Existem estudos e mais estudos mostrando que em sociedades onde a permissividade com álcool e drogas é menor, quer dizer, não se admite isso, o nível de dependência de substância, de droga e álcool é bem menor, tá? Então esse é o último recado que eu queria dar aí pro Dia do Pai e da Mãe. Parabéns para as mães, a gente sabe, não ache também que o seu filho usa droga por um erro teu. Existe muita oferta, existe muita facilidade. O adolescente que procura droga, o pré-adolescente, eles ouvem, por característica da idade, muito mais os amiguinhos, os colegas da escola do que do pai e da mãe. Então, assim, não é para ficar se culpando, para ouvir o que eu e o Alexandre estamos falando atentamente, para ajudar você a lidar com o problema. Nunca preocupar. Nenhum pai e nenhuma mãe quer ter um filho dependente de substância. Isso eu garanto. Todos fazem de boa fé, mas alguns não sabem dessas dicas, dessas coisas que nós estamos falando aqui, não é, Alexandre? E uma outra coisa bem comum, né, no nosso meio é que as mães, né, mãe, elas se preocupam mais, elas se dedicam mais, tanto na prevenção quanto na situação. As mães que mais ligam pra gente, as que mais perguntam, questionam e querem aprender a fazer diferente do que a presença masculina. O pai, isso é meio comum, né, já nesse nosso meio. Parece que a educação do filho, ele terceiriza para a mãe e para a escola. Ele paga as contas e acha que já basta. A mãe se é errado, é culpa da mãe. E se deu certo, é porque puxou a ele, né? Então, mãe, tenha fé, acredite, venha nos conhecer, mesmo para se tratar de prevenção. Traga seus filhos adolescentes para conhecer a realidade da droga hoje. O que se fala nas mídias, o que se fala na internet sobre maconha,
Tem muita mentira, não é isso que de fato acontece, sabe? Os filhos de vocês estão estudando sobre a maconha de forma errada, né? Venha conhecer a realidade. Eu estou aí há 25 anos, junto com o Dr. Fábio, nós estamos caminhando para 17 anos, e o que se fala nas mídias, o que se fala no YouTube sobre maconha, não tem a mínima verdade, ou sobre outras drogas também, né? Conte com a gente, Clínica Huxley, aqui na cidade de Arthur Nogueira, e nós vamos estar sempre com um sorrisão e os braços abertos para poder atendê-los. É isso aí. Feliz Dia das Mães, curtam uma vida saudável, sem droga, e se tiver algum problema, nós estamos aqui para ajudar. E um beijo a todas as mães e fiquem com Deus.